E boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Boletim Legislativo desta segunda. É um prazer ter você aqui com a gente para acompanhar os destaques da Câmara e também de São José. Hoje tem informações de um projeto aprovado que quer levar para as escolas da cidade um programa de vacinação. A ideia é educar a comunidade escolar sobre a importância das vacinas e, claro, imunizar as crianças seguindo um protocolo do governo federal. Ainda no tema da saúde, aumentaram os casos de coqueluche no país. Vamos alertar sobre os sintomas e a prevenção. Também vamos comentar sobre o Pacto Nacional de Superação ao Analfabetismo, lançado pelo governo federal, e ajudar os pais com dicas para proteger as crianças dos acidentes domésticos. Época de férias, criançada em casa, então, atenção redobrada. E para começar no tema do Legislativo, eu abro o jornal de hoje falando de um projeto aprovado na Câmara que prevê implantar na rede pública de ensino o programa Vacina na Escola. São várias ações de conscientização e sensibilização sobre o tema, além de medidas práticas de imunização, como a criação de um calendário de vacinação nas escolas. Ampliar a cobertura vacinal é importante para promover a saúde e bem-estar. Proteção que começa desde os primeiros anos de vida e segue até a fase adulta. Mas para as crianças e adolescentes, essa etapa, além de ser um direito fundamental, também ajuda na prevenção contra doenças graves e evitáveis, como a hepatite, sarampo e HPV. Quando você não vacina, você fica suscetível a essas infecções. Então, a vacinação, ela previne tudo isso. Então, é extremamente importante. Muitas doenças que anteriormente estavam erradicadas no país, por exemplo, o sarampo, que foi erradicada do Brasil em 2016, retornou. Então, assim, é uma doença extremamente grave e pela falta de vacinação nas crianças, a sarampo até retornou e estamos tendo muitos casos de sarampo pelo país e casos de óbito. Para contribuir na construção de uma sociedade mais saudável, a Câmara aprovou o projeto de lei que cria na cidade o programa Vacina na Escola. O objetivo é educar a comunidade sobre as vacinas e os benefícios da imunização. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa interlocução, saúde, educação, para que a gente tenha resultados também melhores nos próprios mapas vacinais, que ultimamente têm apresentado baixas em algumas vacinas super importantes nesse período, nessa idade escolar. De acordo com o documento, a proposta é fomentar a saúde local, através do desenvolvimento de ações entre o sistema de saúde e a rede de ensino municipal. Desta forma, evitar surtos e epidemias no ambiente escolar. E para isso ser colocado em prática, as escolas terão a autonomia de criar um calendário de vacinação dentro das instituições. É super importante a gente resgatar a escola e o seu papel social. A família precisa pertencer a esse ambiente escolar, né? A gente perdeu um pouco esse papel, né, com o advento da questão da necessidade do trabalho, né, dessa questão, e a gente precisa trabalhar isso de uma forma muito educativa do campo do pertencimento, né? Não é a família só estar na escola, ela precisa pertencer àquele espaço e ali fazer um movimento importante de construção de novas possibilidades dentro desse ambiente. O texto ainda informa que as campanhas de imunização podem ser realizadas somente com autorização dos responsáveis, que devem ser avisados com antecedência sobre o calendário de vacinação. Por isso, a infectologista traz o alerta: os pais precisam ficar atentos às datas do cronograma vacinal. Nessa fase escolar, são muitas vacinas, então muitos pais acabam se perdendo. Então, essa conscientização da escola com a família, lembrando e cobrando, o importante não é só lembrar, a escola tem que cobrar e fazer um dia de vacinação para os pais levarem essas crianças lá na escola, é o que está programado ser feito, então isso vai ajudar, assim, muito na prevenção de muitas doenças. Atualmente, São José possui 179 escolas municipais, com mais de 80 mil alunos matriculados. Por isso, investir na saúde é uma forma de garantir que o futuro seja com mais saúde e prevenção, e menos doenças. Esse projeto vai ser muito importante porque muitos pais,
pela vida corrida, por falta de conhecimento, inclusive, da importância da vacinação, deixam de vacinar suas crianças e seus adolescentes. Então, esse projeto de conscientização a nível de município, junto com as escolas e junto com os familiares, vai ajudar muito na melhor adesão à vacinação. E como a gente viu, a vacinação das crianças na escola só será realizada a partir da autorização dos pais, viu? Então a gente pede para que todos os pais permitam que o filho receba a imunização. É um cuidado fundamental na prevenção de doenças e na saúde dos pequenos. Bom, e quando não tem vacinação, sabe o que acontece? O número de infecções e casos de doenças aumentam, a exemplo da coqueluche. A doença que vinha registrando baixa nas notificações voltou a crescer e em todo o mundo. Só aqui no estado de São Paulo, até junho deste ano, foram mais de 100 casos, aumento de mais de 700%. A vacina é a principal proteção e para reforçar esse recado eu chamo agora a repórter Marina Lima. Marina, boa tarde para você, explica tudo para a gente. É isso mesmo, boa tarde, Guerra, boa tarde a todos acompanhando o Boletim Legislativo. Esses dados são preocupantes. Só entre janeiro e junho desse ano, o estado de São Paulo já registrou mais de 100 casos de coqueluche. Isso preocupa o Ministério da Saúde, porque se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado, o estado registrou apenas 16 casos, então é um aumento bem grande. Para falar sobre isso, estou aqui com a doutora Regiane Fleck, ela é pediatra. Tudo bem, doutora? Explica para a gente o que é a coqueluche. Tudo bem? Ela é uma doença que é causada por uma bactéria, Bordetella pertussis, e ela é de transmissibilidade por tosse, espirro. Então, quando a pessoa está falando, a criança, principalmente, fica mais suscetível a pegar essa bactéria. E o que acontece com quem é infectado? Ela acaba contraindo a doença, que ela passa a apresentar quadro de tosse, febre, e é uma doença que tem uma duração de aproximadamente uns 2 meses. Ela se divide em 3 fases. A primeira fase é a fase catarral, que é mais leve, tem febre, menos sintomas característicos da coqueluche. Depois passa para a fase mais característica que todos conhecem, que é da tosse incessante e daquele retorno com barulho, né, que a gente chama de guincho, quando a criança volta a respirar. E depois passa para a fase de convalescência. Então pode levar até uns 2 meses de evolução, sendo que ela é mais transmissível nesse período da fase catarral e até as 3 primeiras semanas dessa fase da tosse bem frequente. Então, de início, pelo menos, ela até pode ser confundida com uma gripe. Mas, então, o primeiro sinal de algum sintoma do tipo é necessário buscar um médico, não se automedicar. Sim, com certeza, porque é uma doença que é tratável com antibiótico e que é importante também verificar a situação vacinal da criança e das pessoas que estão em contato com essa criança. Falando em vacina, doutor, o que a gente tem em relação à coqueluche de vacina? Então, ela já faz parte do calendário vacinal, ela está na hexavalente, que é dada nos postos, e ela é feita na criança aos 2, 4 e 6 meses, com reforço aos 15 meses e depois com 4 anos de idade. E depois ela é feita na parte da DTPA, que é a celular, que pode ser feita nas gestantes. Inclusive, é recomendado que se faça nas gestantes a partir da 20ª semana de gestação, para que a mãe esteja imunizada e assim evite passar para o bebê que está na situação de vacina incompleta por ser recém-nascido. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelo esclarecimento. Então, só reforçando, o contágio é como se fosse uma gripe mesmo. Então, a gente tem que tomar os mesmos cuidados que a gente toma, principalmente nesses períodos, né, de mais frio, e reforçar a importância da vacinação. De volta ao estúdio. Com certeza, Marina. Muito obrigado, viu? Então, pai, mãe, leve o seu filho para vacinar. A coqueluche é uma doença séria. E é bom também ficar de olho nas vacinas que estão em falta. Então, aproveitar para atualizar a carteira de vacinação. E da saúde a gente vai para a educação. O governo federal anunciou um investimento de mais de 4 bilhões de reais em ações para reduzir o analfabetismo no país. A proposta é uma das ações do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e também foca na educação de jovens e adultos, a EJA, que deverá ganhar mais vagas no programa. Nós levamos esse assunto para o nosso quadro Boletim Entrevista para entender o impacto da medida.
Olá, Boletim Entrevista no Ar. A gente começa com um número preocupante. Mais de 11 milhões de pessoas a partir dos 15 anos não são alfabetizadas no Brasil. Isso representa uma taxa de 7%. Para combater esse número, o governo federal lançou um pacto nacional para alfabetizar as pessoas e qualificar a educação de jovens e adultos. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Maria Angélica, que é mestre em educação. Bem-vinda, Maria Angélica. Obrigada, bom dia, bem-vinda. Para a gente começar, por que esse número é tão grande de analfabetos no Brasil? Bom, nós temos aí um percurso histórico, né? O Brasil, durante muito tempo, ele teve uma escola que ela não foi para todos, né? Então, esse jovem adulto que deixava a escola, geralmente está muito ligado a quais motivos? A trabalhar, né? Então, logo cedo, ele às vezes tinha dificuldade na alfabetização, né? Ele já entrava tardiamente. Então, foram políticas públicas que foram corrigindo tudo que nós temos hoje enquanto escola. É um modelo muito recente dessa educação para todos, né? Hoje nós temos aí educação básica que compreende dos 4 anos aos 17. Então, não podemos falar desses dados de hoje sem olhar esse processo histórico, dessa escola que foi excludente, né? Que era propedêutica de passagem, então ela não era para todo mundo. E é uma coisa que prejudica as pessoas da adolescência, a vida adulta, até o fim da vida, né? Ah, sim. Nós vivemos numa sociedade grafocêntrica, né? Ou seja, centrada na escrita tecnológica, onde cada vez mais esse domínio da alfabetização, não só a alfabetização no sentido de ler e escrever, de decodificação do código, mas a gente fala também de uma alfabetização digital. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular de 2018, ela já fala desse letramento digital. Então, nós também temos hoje esse grande desafio de alfabetizar, né? Saber ler um texto crítico, saber o que postar, saber quais são esses textos que circulam pelas mídias digitais. E nessa sociedade, né, os meios de produção cada vez mais refinados, um jovem, um adulto que não domine a leitura e a escrita, cada vez mais essa inserção no mercado de trabalho fica difícil. E justamente por causa de todos esses aspectos que você mencionou, né, que a pessoa sai perdendo ao longo da vida, o governo federal pretende investir 4 bilhões de reais em 4 anos para reduzir bastante, até 50% esse número. Como você avalia essas ações? Bom, são políticas públicas fundamentais, né? Eu acho que olhar, hoje a gente sabe que o nível, né, os anos de escolaridade interferem inclusive no PIB, né, Produto Interno Bruto do país, qualidade de vida. A gente tem aí comparativo com outros países, o que são esses países extremamente desenvolvidos? Eles já resolveram essas questões em relação à alfabetização. Você encontra países de índice quase que zero de analfabetismo, né? Então, nós temos que pensar que isso tem que ser realmente passar por políticas públicas que valorize formação de professor, né? E o professor alfabetizador, ele é uma figura importantíssima, porque é aquele que vai inserir de uma maneira eficaz, né? Considerando todo esse contexto do que está alfabetizado, que hoje nós, enquanto, né, lá no curso de formação de professores, a gente pensa, cada vez pensando mais, o que é estar alfabetizado no mundo extremamente refinado em termos de competências leitoras e escritoras. E aí o pacto vem, né, na direção disso, de ajudar a colaborar, erradicar, ou seja, uma escola de educação básica desde os 4 anos, de qualidade, para que esse aluno entre aos 4 e termine, complete esse ciclo que vai terminar lá com o ensino médio, né? Então, mas para isso você precisa do quê? De biblioteca, você precisa de formação de professores, você precisa de incentivos também, porque historicamente, se esse jovem antes ele saía, né, para ajudar a compor a renda, ajudar a família, né, a sua mão de obra era importante na manutenção dessa família, hoje você tem que garantir que ele esteja na escola, né? E na escola para aprender a ler e escrever, mas também para os esportes, para as outras línguas, né? Porque é um espaço de interação, né? Perfeito, Maria Angélica. Gostaria de te agradecer pela presença, pela entrevista também. A gente que agradece, falar de educação é sempre algo que é importante e agradeço muito a oportunidade também de estar falando sobre o assunto tão importante para o nosso país. Muito obrigada. E como a Maria Angélica falou, a educação é para todos e tem que começar desde o início da vida, senão o cidadão sai prejudicado para o resto da vida. De volta ao estúdio. E agora a gente faz uma pausa nos nossos assuntos, porque a conversa é com quem está na busca por uma vaga de emprego.
É hora da nossa agenda de serviços e, claro, de você ficar por dentro das vagas de trabalho abertas aqui em São José. Dá só uma olhada. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajustador mecânico, analista de negócios, armador de ferragens para construção civil, assistente de vendas, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, auxiliar de cobrança, auxiliar de costureira, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem para home care, auxiliar de feirante, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pintor de automóveis, auxiliar de vidraceiro, balconista de açougue, barista, caixa de loja, carpinteiro, caseiro, consultor de vendas, costureira de máquinas industriais, costureira, cozinheiro, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico, encanador industrial, funileiro de automóveis, gerente de bar e lanchonete, gerente de farmácia, gerente de vendas, gesseiro, instalador de sistemas fotovoltaicos, manicure e pedicure, manobrista, mecânico de automóveis, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de motor a diesel, mecânico montador, montador de veículos para reparação, motorista carreteiro, motorista de caminhão, operador de estação de tratamento de água e efluentes, operador de telemarketing, pedreiro, pintor de obras, projetista de imóveis, promotor de vendas, servente de obras, supervisor administrativo, trabalhador para a fabricação de artefatos de cimento, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E segunda-feira também é dia do nosso quadro Seu Direito. A gente aproveita para chamar a atenção de todo mundo sobre as leis de proteção dos consumidores e também como conseguir o apoio da justiça na busca de algum benefício. Sempre gera aquela dúvida, né? Mas calma que a gente te ajuda. Ou melhor, a Fernanda Santos ajuda com dicas bem importantes. Oi, tudo bem com você? No ar, mais um episódio do quadro Seu Direito. E hoje vamos falar sobre uma prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, a propaganda enganosa e abusiva. Mesmo sendo proibida, ela acontece com frequência e as queixas têm aumentado com o crescimento das redes digitais. Mas o que caracteriza esse tipo de publicidade? E quando ela acontece, qual é o seu direito? É considerada enganosa qualquer tipo de propaganda ou publicidade que seja parcial ou totalmente inverídica. A análise de dados, testemunhos possivelmente falsos, informações que não condizam com o valor, prazo, data de pagamento, todas as informações elas precisam ser muito claras para que os órgãos fiscalizadores não entendam como abusiva, como enganosa, perdão. E um outro estudo que é feito também é sobre o público-alvo dessa propaganda. Se essa propaganda, por exemplo, for direcionada a crianças, existe um critério maior ainda, né, de análise, de modo que pode ser considerada, inclusive, além de enganosa, abusiva. E o que é a publicidade abusiva? É aquela que pode atingir um determinado indivíduo ou um determinado grupo social e que tenha um caráter discriminatório, que tenha um caráter antiambiental, que tenha um caráter de induzir a erro, um caráter violento. E época de férias escolares, vai viajar ou vai ficar em casa? Para a criançada, o importante mesmo é aproveitar a folguinha da escola para curtir o tempo livre, né? E sempre tem muita diversão. E é durante uma brincadeira, por um descuido bobo, que acontece um acidente. Como nessa época as ocorrências aumentam, a gente foi buscar algumas dicas e orientações que podem ajudar a proteger os pequenos. Eles correm, pulam, sobem aqui e ali. Nas férias é difícil fazer a criançada gastar toda a energia.
tarefa para Diane. Para aproveitar o tempo livre com os pequenos, ela leva o filho e a sobrinha para o parque pelo menos uma vez por semana. Ele sempre quer estar brincando com alguma coisa, tem que estar sempre inventando alguma coisa para ele estar ocupando a mente. Esse daqui gosta muito de dobradura, então sempre tem muitos papéis, as coisas para ele estar fazendo nas brincadeiras dele. Ela e a minha outra menina pequenininha já gostam de estar correndo no quintal, então tem que estar olhando. O Fernando faz o mesmo com a Alice. Sempre que pode, leva a filha para brincar no parquinho. Mas fica atento a qualquer descuido. Nas brincadeiras, acidentes acontecem. A gente tem que sempre ficar policiando, mas nunca podar a exploração dela. Deixar e ver até onde que ela consegue, para ela também ir aprendendo, né? Segundo o Ministério da Saúde, as férias são o período com a maior notificação de acidentes com crianças. Só no estado de São Paulo, o número de atendimentos de queimaduras, quedas ou intoxicação aumentou 84,5% em um ano. Foram 969 nos meses de janeiro e julho de 2023, contra 525 no mesmo período de 2022. Proteger as áreas em que oferecem mais riscos, mais perigos na casa, que são escadas, criar barreiras em escadas, janelas. Os banheiros são áreas de risco, oferecem riscos de queda, risco de afogamento muitas vezes no próprio chuveiro ou numa banheira em caso de crianças menores, né? A cozinha é um lugar com bastante risco por conta do fogão, líquidos quentes, óleos quentes e produtos de limpeza, né? Que podem estar ao acesso das crianças ali. Por isso, a atenção redobrada em casa e nas brincadeiras de rua. A supervisão dos pais é importante porque até mesmo brincadeiras inofensivas podem resultar em descuidos. Estudos apontam que 90% dos acidentes com crianças podem ser evitados com as medidas de prevenção. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, no ano passado, mais de 33 mil crianças menores de 10 anos sofreram acidentes. Os motivos? Quedas e ocorrências em parques foram as que tiveram mais registros. Para esta pediatra, as quedas são situações que aparecem com frequência no consultório. Mas o que os pais geralmente não sabem é que em alguns cômodos da casa ou até mesmo plantas podem oferecer perigo aos pequenos. E quais são os acidentes mais comuns que você recebe aqui no consultório? Queimaduras, cortes com objetos pontiagudos, não somente faca, com ferramentas, brincando, fingindo que são os pais, né? E intoxicação por plantas, desde contato, de fricção, de manuseio dessas plantas, dando irritação de pele, à ingestão. É algo que eu oriento bastante os pacientes aqui, desse risco de plantas ornamentais bonitas dentro de casa, como jiboia, azaleia, comigo ninguém pode. Tem algumas plantas em específico que são bem tóxicas mesmo, são perigosas. E para que casos desse tipo não aconteçam, a pediatra dá algumas dicas aos pais. Qualquer tipo de produto de limpeza, óleos essenciais, aromatizadores de ambientes, qualquer produto que de fato não é de ingestão, não fique no alcance das crianças. Medicação é algo que tem que estar numa caixinha trancada, na prateleira lá em cima do armário. Então, tudo que eles podem experimentar, geralmente eles vão pela boca, e aí é algo que pode se tornar fatal. Quando o assunto é criança, todo cuidado é pouco. Nas férias o cuidado é maior porque como eles passam mais tempo dentro de casa e a criatividade não tem limites, a gente tem que ficar mais de olho porque querem brincar com água e aí tenho medo de molhados mexerem em algum fio ou em alguma tomada, coisas do tipo. Então eu procuro sempre quando eu tô ficar atenta, olhando muito aonde eles estão, porque é muita gente também na pracinha, né? Não dá pra gente descuidar. E querendo ou não, também sempre tem as ruas aqui próximas, a gente tem que tomar cuidado para eles às vezes não desviar, correr, sair para algum lugar, atravessar a rua. Eu acho que esses cuidados a gente tem que ter, né? E pessoal, quando a gente fala em acidentes domésticos e quedas, além de crianças, os idosos também merecem muita atenção. Só no ano passado foram mais de 150 mil ocorrências de queda envolvendo idosos no país. Dependendo da idade, uma queda pode ser muito séria e alguns cuidados ajudam a evitar. Então, para ampliar o debate sobre esse tema, eu chamo agora a repórter Luísa Minas. Luísa, boa tarde. É isso mesmo, Guerra. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo nessa segunda-feira. Guerra, como a gente acompanhou na reportagem anterior, né, o quadro de quedas e acidentes domésticos em relação às crianças vem crescido e com ele também a gente tem que ter o alerta e a atenção para os idosos, né, em relação a quedas,
a queimaduras e possíveis outros acidentes domésticos. Então, por isso, eu falo agora com a doutora Bruna, que é ortopedista. E, doutora, eu começo te perguntando, né, o que faz esses idosos terem mais facilidade no momento de sofrer uma queda? Bom, acho importante a gente começar falando que quedas em idosos não devem ser vistas como algo normal para a idade. Elas são mais comuns, né, de ocorrer em idosos, porém não deve ser visto como normal. Uma queda ela pode estar envolvendo um quadro de uma doença aguda ou uma fragilidade inicial. O nosso próprio processo natural de envelhecimento vai levando a uma perda do sistema músculo-esquelético, então uma perda de massa muscular e óssea. E isso é o que a gente chama, né, de sarcopenia e osteoporose. Isso já facilita, então, causa uma fragilidade que pode levar a uma queda. E doutora, agora trazendo o porquê que a queda nessa faixa etária ela é mais comum? Os idosos eles já têm uma fragilidade em questão do próprio declínio da função mesmo, né, motora, e também diminuição da acuidade visual, distúrbios cerebelares, então que afetam o equilíbrio, uma fraqueza muscular, reações até mesmo de vários remédios que tomam, pode levar à hipotensão, né? E também a gente tem os fatores ligados ao indivíduo, então a fraqueza muscular, tem fatores ambientais, como por exemplo um piso escorregadio, uma rua mais emburacada, e também o fato de situações, como um idoso levantar durante a noite para ir ao banheiro, ou o telefone tocou, sai correndo para atender, isso vai favorecendo a uma queda. E agora falando um pouco desses riscos mais graves, né? O que pode ser considerado como risco para essas fraturas um pouco mais graves? Bom, a fratura ela pode ser tanto uma fratura mais simples, num tratamento conservador, né, com gesso, uma tala, ou pode ser necessitada uma cirurgia, um tratamento cirúrgico. Então, o simples fato de uma mudança ambiental, de tirar o idoso da casa e colocar num hospital, num ambiente hospitalar, pode gerar um quadro de delírio agudo no idoso. E também em relação à própria cirurgia, uma recuperação já não é a mesma, né? Eles têm já uma recuperação dificultada, uma cicatrização, o risco da anestesia, o risco de estar no hospital, então uma infecção hospitalar, uma infecção no trato urinário, uma trombose, uma embolia decorrente de fratura de ossos longos. Tá certo, doutora. E agora para a gente falar de prevenção, né? O que fazer para prevenir que esses acidentes ocorram e quem está em casa com algum idoso, quais são as funcionalidades que a gente pode evitar para que esse idoso sofra uma queda? Eu acho que a prevenção melhor começa já no jovem, né? A gente manter uma massa muscular adequada, então manter o idoso ativo, fazer exercício físico regularmente, manter um suporte nutricional adequado e a gente como médico tratar essas perdas ósseas, né? Então evitar aí uma osteoporose. Em casa, o que pode ser feito? Evitar os pisos escorregadios, evitar tapete pela casa, sapatos, importante, o idoso normalmente gosta do sapatinho, o chinelinho que é só para o pé, né? Então evitar, usar um sapato que seja mais preso no tornozelo, ou então um tênis, com cuidado, né, com os cadarços, né? Mas o sapato que seja mais preso no pé e de preferência com solado com aquele antiderrapante, né? E deixar corrimãos pela casa, apoios, isso tudo facilita, manter um ambiente mais iluminado, isso facilita para evitar aí uma queda. Doutora, muito obrigada pelas informações. E é isso, Guerra, é sempre muito importante a gente manter esse alerta e essa atenção para os idosos para evitar que esses tipos de acidentes ocorram. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, viu, Luísa? Então, pessoal, prevenção e cuidados simples, como a gente viu aí, podem evitar uma queda e também hospitalizações. Então, atenção. E a gente segue para acompanhar a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também amanhã. A manhã desta segunda-feira foi marcada por neblina intensa e tempo frio. A expectativa é de dia nublado a maior parte do tempo hoje, com máxima de 24 graus e mínima de 14. Para amanhã, terça-feira, a previsão é de céu nublado, alternando alguns momentos onde o sol aparece entre nuvens. Há pouca chance de chuva. A máxima é de 24 graus e a mínima de 13. E é isso, chegou ao fim o boletim desta segunda. Eu quero agradecer pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta a partir das 2 horas da tarde. Aqui na tela estão as nossas redes sociais. Então, pelo @TV Câmara SJC, você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. O endereço é o mesmo, viu? Para o Facebook, para o Instagram e para o YouTube.
A seguir, vocês ficam com o Hora do Esporte. Um abraço!